Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu sempre sou questionado como eu faço para poder alcançar a revelação do Senhor, para alcançar a direção de Deus quando eu tenho que tomar uma decisão. Nas lives, nos vídeos, sempre tem uma pergunta e os irmãos querem saber qual é a forma, qual é o meio. A palavra nos diz que existe um agente, que ele é indispensável na nossa busca pela restauração, mas sobretudo na nossa jornada quanto cristãos. A Bíblia diz assim lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 30, no versículo 21. E os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está detrás de ti, dizendo, este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita e nem para a esquerda. Meus irmãos, o profeta Isaías ele relata um momento de decisão, onde não se sabia ali para onde ir, se para a direita ou se para a esquerda. A direita aqui falando do lado da força, da destra, e a esquerda falando do lado do coração, dos sentimentos. Mas quando chegamos nessas encruzilhadas da vida, nós temos a possibilidade em Deus de ouvir uma palavra por detrás de nós, nos dizendo qual é o caminho. Este é o caminho, é uma direção, andai por ele. E isso é interessante, isso é muito bonito de se ouvir, porque quando nós pegamos as palavras falando acerca de caminho do Antigo Testamento e quando comparamos com o entendimento daquilo que era o cristianismo após a morte de Jesus e quando os apóstolos começaram a anunciar o cristianismo, a palavra do Senhor, o cristianismo era conhecido como o caminho. Era essa a expressão que se utilizava. Inclusive, aqueles que eram contrários ao cristianismo, num relato bíblico, os opositores ao cristianismo chamavam ela de seita intitulada O Caminho. Lá em Efésios, nós vemos Paulo dizendo acerca da maneira com que devemos andar. O mesmo Paulo diz que nós todos somos guiados pelo Espírito de Deus e somos como filhos de Deus. Irmãos, dúvidas todo mundo tem. Não tem jeito. Tem hora que nós não sabemos o que fazer, para onde ir, qual atitude tomar. Mas quando nós pegamos esse versículo que Paulo diz que somos guiados pelo Espírito Santo, os servos de Deus, a palavra utilizada no grego para guiar, ela quer dizer ser tomado pela mão e conduzido por alguém. E eu lembrei de uma situação que aconteceu aqui em casa. Meu filho recentemente trocou de colégio e o primeiro dia de aula dele eu levei ele no novo colégio. Eu tive que levar ele pela mão até lá dentro da sala dele. Foi um procedimento que os pais estavam fazendo. E ele só tirou os olhos de mim quando ele chegou lá e a professora foi e falou que ia fechar a porta e que ia começar a aula. Então eu tive que conduzir ele até dentro do seu colégio novo, né? Naquele momento para ele importante. E para mim também foi importante. Então o Senhor, como nosso Pai, Ele nos guia, nos toma pela sua mão e nos conduz. E devemos alcançar isso no deserto. Uma liderança do Espírito Santo. Nós não podemos ter a nossa vida no deserto pautada pelos outros, mas tem que ser pautada pelo Espírito. Eu vou dar um exemplo para vocês de como que a igreja do primeiro século, a igreja apostólica dos apóstolos, ela dependia tão somente do Espírito Santo. Paulo se converte no caminho de Damasco, e a palavra fala que ele fica 3 dias trancado dentro de um quarto orando. Ele tinha ficado cego, vale lembrar isso, por conta do esplendor de luz que ele viu no meio do caminho. E lá em Atos 9, o Senhor chama um outro servo dele, chamado Ananias, e dá a ele uma missão, de que ele vá até Paulo, impõe as mãos sobre ele para que ele ali fosse curado e ficasse cheio do Espírito Santo. Então, a Bíblia nos mostra claramente 2 coisas importantíssimas na jornada de um servo. Paulo foi impactado pela conversão, mas ele precisava de uma experiência com o Espírito Santo. Ele tinha conhecido o cristianismo acerca da figura de Jesus, mas ele precisava ter o selo do Espírito Santo sobre a vida dele. E depois que ele recebe essa bênção do Espírito Santo, que é o batismo com o Espírito Santo, Paulo vai até Éfeso, e quando lá chega em Éfeso, ele encontra alguns homens que se auto-intitulavam discípulos. E a primeira pergunta que ele faz, já recebeste vós o Espírito Santo quando creste? E a resposta que eles dão é absurda. Eles dizem, nós nem ouvimos falar. Meus irmãos, quantos no deserto nem ouviram falar do Espírito Santo? Se você não ouviu falar do Espírito Santo, se você não tem o selo, o batismo com o Espírito Santo, a dependência e o direcionamento dele, você realmente vai se tornar dependente de um homem, de uma mulher, de uma pessoa, para te orientar, para orar por você, para poder te dar aconselhamento o tempo inteiro. A resposta daqueles discípulos foi essa. Nós nem ouvimos falar. Era um evangelho com Cristo, mas sem o Espírito Santo. Eu vou dar um outro exemplo. Em Atos 8, a palavra fala que Filipe evangelizava em Samaria e muitos se convertiam. Quando os apóstolos que estavam em Jerusalém viram que havia um grande número de conversões em Samaria, eles mandam Pedro e João para que ali orassem para aqueles recém-convertidos e eles recebessem a bênção do Espírito Santo.
Eles assim o fizeram, oraram, eles receberam a bênção do Espírito Santo e os apóstolos se retiraram daquela cidade. E assim era feito em Atos dos Apóstolos. Eles estabeleciam uma igreja, as pessoas recebiam a bênção do Espírito Santo e os apóstolos saíam sem deixar sequer liderança, pastor, presbítero. Eles não tinham nem locais de reunião. Nós sabemos que a igreja não é um lugar, mas são as pessoas. Mas eles não tinham um lugar formal como se tem hoje e o entendimento que se tem hoje. E eles não tinham nem Bíblia, porque o Velho Testamento estava nas sinagogas, junto com os judeus. E o Novo Testamento nem tinha sido escrito. Então, a pergunta que nós fazemos é: como os apóstolos deixavam essas pessoas sem Bíblia, sem igreja física e sem pastor? Será que eles não tinham medo de que todo o trabalho que foi feito fosse comprometido, se perdesse? A resposta serve tanto para aquela época como para os dias de hoje, no que se refere ao cristianismo e mais especificamente no que se refere ao deserto, a uma luta pela restauração. Eles davam ênfase ao Espírito Santo. A ênfase que era dada era ao Espírito Santo. Eles sabiam que se aquelas pessoas recebessem a bênção do batismo com o Espírito Santo, elas alcançariam do Senhor a instrução para que a semente que foi lançada não morresse, mas frutificasse, crescesse. E isso fica evidenciado na primeira epístola de João, no capítulo 2, no versículo 20. A palavra diz assim: e vós tendes a unção do Santo, e sabeis todas as coisas, e a unção que vós recebeste dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas, como a Assunção vos ensina todas as coisas e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Tá claro, irmãos? Esse foi o grande diferencial daquela igreja que não tinha recursos humanos, daquela igreja que não tinha templos faraônicos, bíblias folheadas a ouro e nem pastores celebridades. O batismo com o Espírito Santo, o selo do Espírito Santo, faz toda a diferença na caminhada do cristão e também no deserto. Os novos convertidos eram treinados a aprender pelo Espírito Santo e não a ter dependência de ninguém, de nada. É por isso que eu sempre bato nessa tecla aqui no canal. Meu intuito não é pescar para vocês e dar para vocês o peixe. O intuito desse canal é levar vocês a uma experiência com Deus para que vocês entendam e aprendam pelo Espírito Santo a orar, jejuar, madrugar, a saber tomar as decisões corretas dentro de cada situação específica de cada casamento, de cada relacionamento, de cada história. Esse foi o segredo da igreja primitiva, da igreja apostólica, a igreja do primeiro século. Esse é o segredo do cristianismo genuíno, que tem sido abandonado, porque hoje o cristianismo que se tem é um cristianismo onde é proposital criar uma dependência do homem ao homem, e isso tem vários interesses envolvidos aí, desde financeiro, a questão de vaidade, de ego, enfim, tem uma série de coisas, mas não era assim no início. Não foi assim no início. É claro que não podemos generalizar, existem muitas igrejas sérias, fazendo trabalhos sérios, ministérios sérios, que te levam ao conhecimento da verdade através da única verdade, que é a verdade da palavra de Deus revelada pelo Espírito Santo. Vós tendes a unção do Santo. Olha o que o versículo que eu li diz: e ele vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não mentira. Onde está a verdade? Na unção do Santo. É o Espírito Santo quem vai te revelar e vai te mostrar aonde está a verdade. Queria deixar com vocês essa mensagem. Fiquem os irmãos com a paz do Senhor Jesus.